Capítulo 3. O poder milagroso do seu subconsciente. É tolice acreditar em doenças e algo que o irá machucar ou prejudicar. Acredite em saúde perfeita, prosperidade, paz, riqueza e orientação divina. O poder do seu subconsciente é ilimitado. Ele o inspira e orienta. Evoca cenas vividas do tesouro da memória. Controla os batimentos do seu coração e circulação do sangue. Regula a digestão, a assimilação e a eliminação. Quando você come um pedaço de pão, ele transmuta em tecido, músculo, osso e sangue. Esses processos estão além da capacidade da pessoa mais sábia que caminha neste momento sobre a Terra. Ele controla todos os processos vitais e funções do corpo e conhece as soluções de todos os problemas. O subconsciente jamais dorme ou descansa, está sempre em atividade. Você pode certificar-se desse poder milagroso simplesmente dizendo a ele, antes de dormir, que quer que certa coisa seja realizada e vai ficar atônito ao descobrir que serão liberadas forças existentes em você que o levarão ao resultado que deseja. Ele é uma fonte de poder e sabedoria que o põe em contato direto com a onipotência. Este é o poder que move o mundo, guia os planetas em suas órbitas e faz com que o Sol brilhe. A mente subconsciente é a origem das ideias, aspirações e ânsias altruístas. Graças a ela, Shakespeare compreendeu e revelou grandes verdades ocultas ao homem comum de seus dias. Graças a ela, Fídia, o escultor grego, desenvolveu a arte e a perícia necessária para esculpir no mármore e criar o bronze e a beleza, a ordem e a simetria e a proporção. É a fonte da profunda de onde os grandes artistas retiram poder por todos reverenciado, e é que permitiu ao grande artista italiano Rafael pintar suas Madonas, e ao grande músico alemão Beethoven compor suas sinfonias. Em 1955, fui convidada a dar uma palestra de yoga na Yoga Forest, na universidade na Índia. Durante minha estada, tive uma longa conversa com o cirurgião de Bobaim, que lá estava em visita. Por ele, soube da história impressionante do Dr. James. O Dr. Ediale, um cirurgião escocês, trabalhou em Bengala na década de 1840. Isso aconteceu antes de começassem a ser usados éter e outros métodos modernos de anestesia química. Ainda assim, entre 1843 e 1846, esse médico realizou cerca de 400 grandes operações cirúrgicas de todos os tipos, incluindo amputações, remoção de tumores e metástases, operações dos olhos, ouvidos e garganta. Todas as operações foram realizadas apenas com anestesia mental. Os pacientes diziam que não sentiam dores e nenhum deles faleceu durante a cirurgia. Igualmente espantoso foi a taxa extremamente baixa de mortalidade dos pacientes do Dr. Dali nos pós-operatórios. Isso aconteceu bem antes dos cientistas ocidentais como Louis Pasteur e Joseph Lister descobrirem a origem bacteriana das infecções. Ninguém sabia que as infecções pós-operatórias eram devidas a instrumentos não esterilizados e a organismos virulentos. Não obstante, quando o Dr. Edali sugeriu aos seus pacientes, por meio da hipnose, que nenhuma infecção ou condição séptica se desenvolveria no subconsciente dos pacientes, respondia à sugestão e punha em ação os processos necessários para combater os perigos potencialmente letais das infecções. Pense nisso. Há mais de um século, no outro lado do mundo, esse cirurgião escocês descobriu os poderes milagrosos da mente subconsciente. Essa constatação é suficiente para nos deixar boquiabertos. Mas os poderes transcendentais que inspiraram o Dr. Edaile e proteger os seus pacientes de perigo mortal podem ser também seus? A mente subconsciente pode lhe conceder independência do tempo e de espaço, pode livrar-o de toda a dor e sofrimento, dar solução para todos os problemas, quaisquer que sejam. Há em você um poder de inteligência que transcende em muitos intelecto, levando-o a maravilhar-se com tudo isso. Essas experiências o farão rejubilar-se e acreditar nos poderes milagrosos da mente subconsciente. O subconsciente é o livro de sua vida. Quaisquer que sejam os pensamentos, crenças, opiniões, teorias ou dogmas que escreva, grave ou imprima na mente consciente, você vai experimentá-los como uma manifestação objetiva sob a forma de circunstâncias, situações e eventos. O que escreve internamente, você experimenta externamente. Sua vida tem dois lados, objetivo e subjetivo, visível e invisível, pensamento e manifestação. O pensamento é percebido como uma sequência de disparos neurais no córtex cerebral, que é o órgão usado pela mente racionadora consciente. Quando a mente consciente ou objetiva aceita inteiramente o pensamento, ele é transmitido para as partes mais antigas do cérebro, onde se torna a carne e se manifesta no que você experimenta. Conforme já explicado, o subconsciente não tem a capacidade de argumentar, basear-se apenas no que você escreve nele, aceita como final o veredicto ou conclusão da mente consciente. Esse é o motivo por que você está sempre escrevendo no livro a sua vida. Uma vez que seus pensamentos se transformam em suas experiências, a esse respeito escreveu o filósofo americano Ralph Emerson: o homem é o que ele pensa durante todo o dia. O que é impresso torna-se expresso.
William James, o pai da psicologia americana, disse que o poder que move o mundo está na mente subconsciente. Ela é uma com a inteligência infinita e a sabedoria sem limites, alimentada por fontes ocultas denominada da lei da vida. O que você nela gravar, ela moverá céus e terra para realizar. Por isso mesmo você tem que gravar ideias certas de pensamentos construtivos. A razão de tanto caos e sofrimento no mundo reside no fato de tantas pessoas pouco receberem interação entre as mentes consciente e subconsciente. Quando os dois princípios estão de acordo, em concórdia, em paz, sincronicamente juntos, você tem a saúde, felicidade, paz e alegria. Não há doença ou discórdia quando as duas trabalham juntas, de modo harmonioso e pacífico. No mundo antigo, Hermes Trismegisto tinha reputação de ser o maior e mais poderoso mago já conhecido. Ao ser aberto sua sepultura, séculos após sua morte, o que estavam em contato com a sabedoria dos antigos aguardaram o momento maravilhado e com grandes expectativas. Dizia que o maior segredo de todas as eras seria encontrado na tumba, e assim foi. O segredo era: assim como dentro, assim como fora, assim como em cima, assim como embaixo. Em outras palavras, tudo que você grava na mente subconsciente é expresso na tela do espaço. A mesma verdade, aliás, foi proclamada por Moisés, Isaías, Jesus, Buda, Zoroastro, Lao Tse e por todos os videntes iluminados de todas as eras. Tudo que você aceita subjetivamente como verdade é expresso sobre a forma de situações, experiências e eventos. Ação e emoção têm que se equilibrar, assim como no céu, sua mente, assim como na terra, seu corpo e ambiente. Esta é a grande lei da vida. Em toda a natureza você vai encontrar a lei da ação e reação, de repouso e movimento. As duas têm que se contrabalançar. E, quando isso ocorre, há harmonia e equilíbrio. Você está aqui para deixar que o princípio da vida flua ritmicamente e harmoniosamente em sua pessoa. O que entra e o que sai devem ser iguais. Gravação e impressão devem ser idênticas. Todas as suas frustrações têm por origem desejos insatisfeitos. Se você pensa de forma negativa, destrutiva, perversa, esses pensamentos geram emoções destrutivas que têm que ser expressas e precisam encontrar um escoadouro. As emoções de natureza negativa manifestam-se frequentemente sob a forma de úlceras, problemas cardíacos, tensão e ansiedade. O que é que neste instante você pensa e sente sobre si mesmo? Cada partícula do seu ser expressa essa ideia. Sua vitalidade, seu corpo, sua situação financeira, seus amigos e estado social constituem reflexo perfeito da ideia de que você faz de si mesmo. Esse é o significado real do que é gravado em sua mente subconsciente e que se expressa em todos os aspectos da sua vida. Nós nos prejudicamos com ideias negativas e que cultivamos. Com que frequência você prejudicou ao ficar com raiva, ciúme, assustado ou vingativo? Esses estados são venenosos que penetram na mente subconsciente. Você não nasceu com eles. Alimente o subconsciente com pensamentos geradores de vida e elimine todos os padrões negativos neles alojados. Continuando a fazer isso, todo padrão, todo o passado será apagado e desaparecerá de sua memória. O subconsciente cura câncer de pele? A prova mais convincente que alguém possa ter do poder curador do subconsciente é da cura pessoal. Há mais de 40 anos tive câncer de pele. Consultei os melhores médicos que tentaram tratamentos mais avançados que a ciência médica poderia oferecer. Nenhum deles funcionou. O tumor tornou-se cada vez mais grave. Certo dia, um pastor, um homem que possuía um profundo tesouro de conhecimentos psicológicos, falou-me do significado profundo do Salmo 139 e me chamou a atenção para o seguinte trecho. Os teus olhos viram o meu embrião. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139, 16. Explicou-me que a palavra livro significa minha mente subconsciente, que havia formado e modelo todos os meus órgãos e modelado todos os meus órgãos a partir de uma minúscula célula original. E ressaltou que desde que o subconsciente formara meu corpo, poderia também recriá-lo e curá-lo de acordo com o modelo interior perfeito. E o pastor me mostrou o seu relógio. Este relógio teve um fabricante, disse. Mas antes de tornar uma realidade objetiva, o relojoário necessitava de uma ideia bem clara do relógio. Se por alguma razão o relógio deixar de funcionar como deve, a ideia que ele dele faz o relógio lhe dá o conhecimento de que necessita para consertá-lo. Compreendi o que ele estava tentando me dizer com essa analogia. A inteligência subconsciente que criou o meu corpo era como o relógio. Ela sabia exatamente como curar, restaurar e dirigir todas as funções e processos vitais do meu corpo. Mas para fazer isso devidamente, eu teria que lhe dar a ideia perfeita de saúde. A ideia atuaria como causa e o efeito seria a cura. Em consequência, concebi uma
Prece bem simples e direta. Meu corpo e todos os órgãos foram criados pela inteligência infinita de minha mente subconsciente. Ela sabe como me curar. Sua sabedoria modelou todos os meus órgãos, tecido, músculos e ossos. A presença curadora infinita que existe em mim está neste momento transformando cada célula de meu ser, tornando-me inteiro e perfeito. Sou grato pela cura que sei que está acontecendo neste momento. Maravilhosas são as obras da inteligência criadora em mim existente. Durante uns 15 minutos, 2 ou 3 vezes por dia, repeti em voz alta essas preces simples. Cerca de 3 meses depois, minha pele estava inteira e perfeita. O tumor maligno havia desaparecido. Meu médico ficou atônito. Eu, porém, sabia o que acontecera. Eu fornecera ao meu subconsciente padrões de inteireza, beleza e perfeição, geradores de vida. Eles expulsaram as imagens e os padrões negativos de pensamentos alojados na minha mente subconsciente e que eram a causa de todo o meu problema. Nada ocorre em seu corpo, a não ser quando o equivalente mental surge. Primeiro na mente, mudando a mente por meio de repetidas afirmativas, você muda o corpo. Este é o princípio fundamental de toda cura. A doença se origina na mente, nada aparece no corpo se não houver um padrão mental correspondente. Existe um processo de cura, que é a fé. Há apenas um poder de cura, ou seja, sua mente subconsciente. Descubra o que o cura. Perceba que direção correta as fornecidas à sua mente subconsciente curaram sua mente e seu corpo. Como o subconsciente controla as funções do corpo? Estejamos acordados ou dormindo, a mente subconsciente, de modo ininterrupto e incansável, controla nosso corpo, sem necessidade de intervenção da parte consciente. Quando dormimos, o coração continua a bater ritmicamente. O peito e os músculos do diafragma bombeiam ar para dentro e para fora dos pulmões. Neste dióxido de carbono, subprodutos das atividades das células do corpo é trocado pelo oxigênio da atmosfera de que necessitamos para continuar a viver. O subconsciente controla os processos digestivos e as secreções glandulares, bem como todas as operações maravilhosamente complexas do corpo. Tudo isso acontece que estejamos acordados ou dormindo. Se fôssemos obrigados a controlar com a mente consciente as funções do nosso corpo, amargaríamos sem a menor dúvida um fracasso. Provavelmente morreríamos e logo. Os processos são complicados demais, entrelaçados demais. A máquina cardiopulmonar, usada em cirurgias feitas no coração a peito aberto, é uma das maravilhas da moderna tecnologia médica, embora o que faça seja infinitamente mais simples que aquilo que o subconsciente realiza 24 horas por dia após dia, anos após anos. Suponhamos que estamos cruzando o oceano a bordo de um jato supersônico e passamos pela cabine do piloto. Claro que não sedaríamos como pilotar um avião, mas não seria difícil distrair o piloto e provocar um problema. De idêntica maneira, a mente consciente não pode operar o corpo, mas pode atrapalhar um bocado sua operação. Preocupações, ansiedade, medo e depressão interferem no funcionamento normal do coração, pulmões, estômago e intestino. A comunidade médica está justamente começando a compreender quais são as denominadas doenças relacionadas com o estresse. A razão é que tais configurações de pensamentos interferem no funcionamento harmonioso da mente subconsciente. Quando nos sentimos física e mental perturbados, a melhor coisa que podemos fazer é nos soltarmos, relaxar e determos a engrenagem do processo de raciocínio. Fale com a mente subconsciente. Diga-lhe que é um clima de paz, harmonia, ordem divina. Assuma o controle da situação. Você vai descobrir que todas as funções do corpo retornam à normalidade. Não se esqueça de lhe falar com autoridade e convicção. Ela reagirá cumprindo suas ordens. Como conseguir que a mente subconsciente trabalhe para você? A primeira coisa é compreender que a mente subconsciente jamais para de trabalhar. Permanece ativa dia e noite. Atue você sobre ela ou não. Embora o subconsciente seja o construtor do seu corpo, você não pode conscientemente perceber, ouvir esse processo interno e silencioso. Você tem que trabalhar com a mente consciente, não com o subconsciente. Mantenha simplesmente a primeira ocupação com a expectativa do melhor e certifique-se de que aquilo em que pensa habitualmente tem por objetivo coisas lindas, verdadeiras, justas e harmoniosas. Comece agora a cuidar da mente consciente, sabendo no fundo do coração e da alma que a mente subconsciente está sempre se expressando, reproduzindo e manifestando de acordo com a sua maneira habitual de pensar. Lembre-se de que, da mesma forma que a água toma a forma do tubo por onde flui, o princípio da vida em você flui de acordo com a natureza de seus pensamentos. Afirme para si mesmo que a presença curadora do subconsciente está fluindo através de você, sobre a forma de harmonia, saúde, paz, alegria e prosperidade. Pense no subconsciente como uma inteligência viva, um excelente companheiro de viagem. Acredite sinceramente que está fluindo interruptamente em seu corpo, vivificando-o, inspirando-o e tornando-o mais rico em tudo. E ele reagirá exatamente dessa maneira. E assim como pensa, assim se fará. O princípio curador do subconsciente restaura nervos ópticos.
Um dos mais famosos santuários de cura do mundo, o do Lourdes, situa-se no sudoeste da França. Os arquivos do departamento médico do santuário transbordam de dossiês que descrevem em detalhes casos autênticos das chamadas curas milagrosas. Madame Biret, um exemplo entre outros muitos, como nervos ópticos atrofiados e inúteis, era cega. Após uma visita, Lourdes recuperou a visão. Vários médicos que examinaram disseram em laudos que os nervos ópticos continuavam inúteis. Ainda assim, ela via. Um mês depois, novo exame demonstrou que o mecanismo visual voltara por completo à normalidade. Estou absolutamente convencido de que Madame Biret não foi curada pelas águas do santuário. O que curou foi o subconsciente que reagiu à fé por ela sentida. O princípio curador do subconsciente respondeu de acordo com a natureza de seus pensamentos. A crença é o pensamento gravado no subconsciente. O pensamento aceito materializa-se automaticamente. Sem a menor dúvida, Madame Biret foi ao santuário cheia de esperança e de fé sincera. No fundo do coração, sabia que podia receber a cura. A mente e o subconsciente respondeu nessa conformidade, liberando as forças curadoras sempre presentes no homem. A mente subconsciente que criou os olhos certamente poderia trazer de volta à vida um nervo doente. Aquilo que criou, o princípio criador pode criar. Que aquilo que espera seja feito conforme a tua fé. Como transmitir à mente subconsciente a ideia de saúde perfeita? Um pastor que conheci em Joanesburgo, África do Sul, contou-me como superou um caso de câncer pulmonar avançado. Utilizou o método de transmitir a ideia de saúde perfeita à mente subconsciente. Ao meu pedido, enviou-me uma descrição detalhada do processo, que passo agora ao leitor. Várias vezes por dia, condicionava-me para me sentir inteiramente relaxado mental e fisicamente. Relaxava o corpo, falando-me da seguinte maneira: meus pés estão relaxados, meus tornozelos estão relaxados, minhas pernas estão relaxadas, meus músculos abdominais estão relaxados, meu coração e meus pulmões estão relaxados, minha cabeça está relaxada, todo meu corpo está inteiramente relaxado. Uns 5 minutos depois, eu entrava em um estado de sonolento, letárgico. Nessa ocasião, afirmava a seguinte verdade: a perfeição de Deus está sendo, neste momento, manifestada através de minha pessoa. A ideia de saúde perfeita está saturando, neste momento, minha mente subconsciente. A imagem em que Deus tem de mim é uma imagem perfeita, e minha mente subconsciente recria meu corpo em concordância completa com a imagem perfeita que está na mente de Deus. Esse pastor obteve uma notável cura. A técnica que usou é uma maneira simples e direta de transmitir à mente subconsciente a ideia de saúde perfeita. Outra maneira maravilhosa de fazer o mesmo consiste em usar a imaginação disciplinada e científica. Eu disse a um homem que sofria de paralisia funcional que formasse em si mesmo uma imagem vivida, andando pelo escritório, chegando à mesa de trabalho, atendendo o telefone, fazendo tudo o que habitualmente faria se estivesse curado. Expliquei-lhe que essa visualização mental de saúde perfeita seria aceita pela mente subconsciente. Ele resolveu viver o papel. Na verdade, sentiu-se como estivesse na volta no escritório. Sabia que eu estava andando na mente subconsciente algo concreto e definido com o que trabalhar. O subconsciente era um filme sobre o qual estava sendo gravado na visualização. Durante várias semanas, ele repetiu com a maior realidade possível a visualização. Certo dia, o telefone tocou em um momento em que não havia mais ninguém em casa. O aparelho ficava a 3 metros da cama. Ainda assim, ele conseguiu atender. A paralisia desapareceu a partir dessa hora. O poder curador da mente subconsciente havia reagido às imagens mentais e disso se seguiu a cura. Esse homem sofrera de um bloqueio mental que impedia a passagem de impulsos nervosos do cérebro para as pernas. Em consequência, não conseguia andar. Ao transferir a atenção para o poder curador que nele existia, o poder fluiu através da atenção concentrada e ele pôde voltar a andar. E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. Ideias que vale a pena lembrar. A mente subconsciente controla todos os processos vitais de seu corpo e conhece a solução de todos os problemas. Antes de ir dormir, faça um pedido especificamente consciente. Prove a si mesmo o poder milagroso que ela possui. Tudo que você grava no subconsciente é manifestado na tela do espaço sob a forma de situações, experiências e fatos. Por isso, mesmo você deve vigiar cuidadosamente todas as ideias e pensamentos escolhidos pela mente consciente. A lei de ação e reação tem aplicação universal. Seu pensamento é a ação e a reação é a resposta automática do subconsciente ao pensamento. Cuidado com o que pensa. Todas as frustrações têm origem em desejos insatisfeitos. Se pensar constantemente em obstáculos, atrasos e dificuldades, a mente subconsciente reage nesta conformidade e você bloqueia seu próprio bem. O princípio vital fluirá. Alimente seu subconsciente com pensamentos de harmonia, saúde, paz e todas as funções do seu corpo se normalizarão. Mantenha sua mente consciente ocupada com a expectativa do melhor do seu subconsciente e reproduzirá fielmente o seu pensamento habitual. Imagine um final feliz ou a solução para o seu problema. Sinta a emoção de conquista. O que imaginar será aceito e concretizado por sua mente subconsciente. Você deve afirmar conscientemente: eu acredito que o poder subconsciente
que me deu esse desejo está agora satisfazendo-o através de mim. Isso dissolve todos os conflitos. Imagine o fim desejado e sinta sua realidade. Vá em frente e obterá resultados definitivos.